Caros estudantes, então vamos dar continuidade à nossa aula de políticas públicas. Bom, pessoal, a gente estava falando então da Lei de Diretrizes e Bases e do PNI. Então, minha proposta agora é que para consolidar, para organizar as nossas ideias, vocês tentem preencher essa tabela, comparando a LDB e o PNE, respondendo aqui esses questionamentos. O que é, para que serve e qual a sua importância. Vocês podem fazer isso agora ou depois, mas eu recomendo que vocês façam, porque isso vai ajudar a organizar um pouco todas essas informações que a gente sobre as quais a gente está conversando aqui. Eu fiz um gabarito para vocês, então depois vocês podem consultar. Dando prosseguimento agora, então, aos documentos, chegamos finalmente na Base Nacional Comum Curricular. Com as alterações da Lei de Diretrizes e Bases, que aconteceram em 2003, o debate sobre a importância do currículo com base nacional comum ficou mais intensa, e aí a gente teve, então, todas as tratativas para formular essa base. A base ela é um documento normativo que apresenta as aprendizagens que são tidas como essenciais para todos os alunos da educação básica, apresentando aí os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento que estão contidos no PNE, que a gente já estudou, não é mesmo? A base está muito centrada num conceito que é o conceito da competência. Então, o que seria essa competência? É a mobilização de conhecimentos, conceitos, procedimentos, habilidades, práticas cognitivas, socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a gente vê que é aqui um conceito bem profundo, existe muita polêmica sobre esse conceito no meio acadêmico, educacional, depois a gente pode retomar isso, mas o fato é que a base está toda centrada no conceito de competências. E quais são as 10 competências gerais da BNCC? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e, finalmente, responsabilidade e cidadania. Então, aqui tem uma figura que é retirada da base, que vai apresentar como que ela está organizada de forma geral, Então, ela trata da educação infantil, ensino fundamental e do ensino médio. Pessoal, aqui eu fiz um print do sumário da base, porque eu queria destacar para vocês, de todo o conteúdo, onde a gente vê especificamente a inserção de ciências e biologia. Então, aqui, nessa parte, nós vamos ter a área de ciência da natureza no ensino fundamental e a gente tem aqui a área de ciências da natureza e suas tecnologias no ensino médio. Aqui a gente vai ter biologia, na base ela aparece de forma diluída e em conjunto com física e química. Então, aqui, nesses dois trechos aí da base, é onde a gente vai achar ciências e biologia. Pessoal, agora eu fiz um recorte aqui, justamente dessa parte aqui, onde vai falar de ciências da natureza e suas tecnologias. E queria destacar o que mais aparece aí, quais são os destaques desse texto, da base. Primeiro, tem uma ênfase nos conceitos, dos conhecimentos conceituais, mas também da contextualização social, histórica e cultural, tanto da ciência quanto da tecnologia.
Também tem um destaque grande para processos e práticas de investigação e para as linguagens específicas das ciências. Quanto às competências, pessoal, existem 3 grandes competências nessa área. A primeira delas é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre a matéria e a energia, né, visando proporções individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos e minimizem uma série de impactos, incluindo socioambientais, que melhorem condição de vida, tanto no âmbito local, regional ou global. Na segunda competência, a gente tem um destaque para analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar, então, argumentos, realizar previsões sobre um tema que a gente gosta muito, né, sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos e do universo. E assim fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Finalmente, nossa terceira competência é investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico, bem como as suas implicações no mundo, utilizando aí as linguagens próprias da ciência para propor soluções, né, e comunicar essas soluções, inclusive usando tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, a biologia ela vai aparecer aqui, né, de forma interdisciplinar. Aqui, pessoal, eu estou colocando as habilidades de cada uma dessas competências. Então, esse documento vai estar disponível para vocês poderem explorar um pouquinho. Competência 1, competência 2 e competência 3. Pessoal, agora tem uma coisa interessante, né? O que aconteceu antes da base? Porque às vezes é falado como se a base fosse o verdadeiro Big Bang da educação nacional. Mas não é bem assim, né, pessoal? Antes disso, já existiam os parâmetros curriculares nacionais, eles não eram normativos, né? Mas eles tinham diretrizes, eram documentos, inclusive, muito interessantes. Existe uma série desses documentos que são também associados aos parâmetros, como, por exemplo, o PCN+. Nós fizemos uma seleção desses documentos, eles também estão disponíveis para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Né? A gente coloca esses documentos porque a gente acredita que isso faz parte do histórico, né, da nossa educação, então é importante que vocês tenham acesso. Pessoal, mais uma sugestão de exercício, né? Que tal vocês escolherem seu assunto predileto na biologia e tentar analisar como ele está inserido na BNCC, nesse item que eu acabei de mostrar para vocês, que é o de Ciência e suas tecnologias no ensino médio, competências específicas e habilidades. Eles estão na página 554 do texto da base, que também está disponível para vocês lá no AVA. Nós vamos colocar um link, né, um espaço para quem quiser postar a sua análise e compartilhar com os amigos e com a equipe docente lá no Moodle. Vou deixar um espacinho para isso, ok? Pessoal, e finalmente chegamos aí a nosso último documento que se refere à reforma do ensino médio, né? Quando hoje em dia ele já tem, então, o status de lei, né? Ele começou com uma medida provisória que hoje em dia é lei. Então, ele vai versar sobre o desmembramento do ensino médio, em uma parte comum e uma parte flexível. Essa parte comum obrigatória a todos os estudantes, ela contempla a BNCC em 60% da carga estipulada. E na parte flexível, nós temos então os itinerários formativos, que podem ser na área de linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e sociais ou a formação técnica profissional. Com a implementação da BNCC, a carga horária do novo ensino médio, né, ele terá então agora 3.000 horas,
sendo 1.800 destinadas ao currículo comum e 1.200 aos itinerários. A BNCC ela tem 4 macroáreas, né? E como a gente já viu, e essas macroáreas, elas estão... Por que elas foram criadas? Justamente para estimular uma interdisciplinaridade maior, como, por exemplo, entre física, química e biologia. Então, cada uma das áreas, né, do itinerário formativo, ela estipula competências que eles devem, que os alunos, né, devem adquirir ao longo do curso. Pessoal, um dado importante é que são obrigatórios nos 3 anos apenas português, matemática e inglês. Né? Então, a gente já falou um pouquinho das horas. Outro ponto bem polêmico é o ponto do notório saber, né? Que hoje em dia, então, um profissional pode dar aula no ensino médio sem o diploma de licenciatura. Nesse caso, né, principalmente para a formação técnica e profissional. Não é, então, em todo o ensino médio. Mas os profissionais podem fazer complementação pedagógica para dar aula no ensino médio. Bom, quem é formador de professor, né, como a equipe docente aqui dessa disciplina, tem restrições a isso, né, porque tudo que é estudado, que é debatido na licenciatura, certamente vai se juntar à prática docente e ajudar muito o profissional, né, porque a gente acredita que o profissional ele não é apenas um técnico, né, o professor é um intelectual. Bom, o histórico da reforma foi bem conturbado, né? Assim como a BNCC não é uma pauta recente, nós vimos aqui nas nossas aulas que já está em voga desde lá da Constituição de 88, mas o fato de ter sido uma medida provisória, sem uma ampla consulta à sociedade, causou muita polêmica, inclusive os debates e protestos, né, que ocorreram com a ocupação das escolas em vários estados do Brasil no ano de 2016. Então, eu coloco aqui algumas imagens, né, algumas delas bem emblemáticas, e coloco aqui no cantinho, inclusive, uma menção ao patrono da nossa educação, Paulo Freire, que por esses dias estaria fazendo 99 anos, e nós temos certeza que teria ficado muito feliz, não pelo que estava acontecendo no momento, mas pela mobilização aí dos estudantes, não é mesmo? Bom, então depois de passar por todos esses documentos, nosso convite é para que a gente faça uma reflexão conjunta. Isso vai acontecer, pessoal, num fórum de discussão que está disponível no Moodle. Normalmente a gente faz uma discussão muito bacana em sala de aula, mas devido, né, à situação de pandemia, então nós vamos fazer isso de forma remota. E quais são os temas, né, pessoal, que a gente traz para esse fórum? Os questionamentos são os seguintes: no nosso país, no Brasil, a escola é para todos? E todos têm a mesma escola? Como as políticas públicas influenciam essa situação? Nossa sugestão é que vocês pensem mais especificamente na questão dos documentos da BNCC e na reforma do ensino médio, né? Então, a sugestão é que vocês entrem no Moodle, possam discutir com os colegas, os monitores e a equipe docente também vão participar desse fórum, e a gente vai discutir um pouquinho, né? Pensando nesse olhar um pouco mais crítico, porque os nossos documentos são muito claros ao dizer que a escola é para todos, que todos têm que ter igualdade de oportunidades, e daí? A gente tem mesmo? Então, o nosso convite é para refletir um pouquinho sobre isso. Então, nessa aula, a gente vai discutir o projeto Mídias, né, nessa semana do nosso curso, de forma assíncrona, e a outra atividade é estudar, né, essas aulas que eu acabei de apresentar, essa aula que eu acabei de apresentar para vocês, e participar lá do fórum. E além disso, vocês têm algumas sugestões aí de exercício para complementar o aprendizado de vocês. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Até nosso próximo encontro. Fiquem bem.